Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel e eu vou fazer mais uma vez um vídeo onde eu vou resolver aqui uma questão levantada por um aluno, tá? Eu vou sanar a dúvida de um aluno, mas eu achei uma dúvida muito pertinente, muito interessante, tá? A ideia então é que eu faça um vídeo mostrando, né, respondendo a essa pergunta, ok? Bom, já peço perdão aqui pela minha voz, eu tô me curando ainda de uma gripe muito forte que eu peguei semana passada, tá? Então já estou pedindo perdão antecipadamente, ok? Então vamos lá, qual que é a dúvida, pessoal? Bom, numa das aulas do curso de JavaScript eu falo que o método map de um array não é destrutivo, ou seja, ele não destrói o array original. E foi aí que morou a dúvida desse aluno. Olha só, ele falou o seguinte, ó, de fato, né? Na verdade ele foi fazer um teste for each e map, tá? Mas vamos lá. Olha só, eu tenho aqui um let dobro igual um array de números, tá? Um array simples, ponto map, e simplesmente retorna ali os números multiplicado por 2, né? Ok, array de número permanece inalterado, mas o problema está aqui, ó. Const estoque é igual um array de objetos, tá? Quando utiliza-se o método map desta array daqui, onde eu tenho os objetos, quando eu altero o objeto, né, dentro da função, dentro do callback aqui de map, o array original também pega o valor de novo 30, tá bom? Então a dúvida reside nesse ponto aqui, ou seja, por que quando eu tenho um array de números e eu utilizo o método map, o array de números ele é preservado, mas quando eu faço um array de objetos, esse array, digamos assim, original, ele é destrutivo, né? Ou seja, o ponto map vai e destrói o array original. E o fato reside na verdade, o problema reside no fato de que objetos não são armazenados por valor, e sim armazenados por referência. Eu já falei disso em outros vídeos também, tá? Mas vamos lá, eu quero começar aqui bem devagarinho, tá? Então, vou vir aqui, inspecionar. Vou abrir aqui o meu console e nós vamos fazer tudo aqui dentro do console aqui do Chrome, ok? Galera, quando eu faço isso aqui, ó, por exemplo, let n vai receber 10, por exemplo, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Quando eu faço isso aqui, o que eu estou armazenando dentro da variável n é o valor 10, tá? Por quê? Porque ele é um valor primitivo. Então, valores primitivos são armazenados por valor, ou seja, número, string, booleano, undefined, tá bom? São armazenados por valor. Quando eu faço algo desse tipo, a arr recebe um array, por exemplo, 10, opa, aqui, por exemplo, 10, o que eu estou armazenando dentro da minha variável arr não é o valor da array, mas é a referência do array na memória, na máquina do usuário. Bacana? Então esse é um conceito muito importante de entender, tá bom? Valores primitivos são armazenados por valores, valores não primitivos, ou seja, array, objeto, são armazenados por referência. O que eu armazeno dentro da variável arr é uma referência àquela array. Bacana? Legal. Então se eu fizer algo desse tipo aqui, ó, n vai receber aqui uma nova array, eu vou fazer 1, 2 e 3, ok? Desse jeito. E eu quero fazer o seguinte, ó, eu vou chamar de n2 aqui, vai receber um arr, ou melhor, arr2, vai receber aqui um arr.map, ok? Desse jeito. E este cara vai receber n multiplicado por n, tá? Ok? Aqui, desse jeito. O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu chamei de n, atribuí uma array. 1, 2, 3. Estou criando uma nova array, chamada arr2, que vai receber cada elemento desse array aqui, multiplicado por ele mesmo, tá? Então, quando eu faço isso aqui, olha só, eu tenho... Aqui, deixa eu fazer o seguinte, aqui não é arr, aqui é n. Eu chamei de n ali em cima. Olha só, agora sim. Então aqui eu tenho arr, na verdade é n, eu fiz uma confusão aqui de nome de variável, e eu tenho arr2, certo? Maravilha. Então repara, como os meus números, ou seja, os meus dados primitivos dentro da minha array original, no caso n, dentro da minha array original, eu armazeno o valor, ou seja, o número em si. Quando eu retorno, quando eu faço o loop, map, o que eu estou fazendo, na verdade, é trabalhando com os valores em si, e não com uma referência de objeto, tá?
Então, por exemplo, mais um exemplo aqui, olha só. Se eu fizer isso aqui, ó, obj vai receber um objeto aqui, vou chamar de foobar, certo? Maravilha, desse jeito, ok? O que está sendo armazenado dentro desta variável obj? O que está sendo armazenado aqui não é o objeto em si, mas é uma referência desse objeto na memória. Seria mais ou menos o mesmo que dizer que obj aqui vai armazenar um número, por exemplo, uma localização aqui, vou colocar um número 1, 2, 3, 4, ok? Um número hexadecimal aí. Então, o que está sendo armazenado dentro da variável obj é o endereço da memória que aponta para onde esse objeto reside, esse objeto onde tem a propriedade foo com o valor bar. Bacana? Ok, sabendo disso, se eu fizer isso aqui, ó, n vai receber um array contendo obj, o que tem dentro desse array, pessoal? Dentro desse array tem um elemento só, que é uma referência para o meu objeto na memória. Se eu fizer n2, vai receber obj. O que eu tenho dentro de n2? Eu tenho um outro array, tanto é que obj é igual a obj, ou melhor, desculpa lá, n, já deu spoiler ali, né? É a mesma coisa que n2? Não, não são a mesma coisa que n2. Eles são arrays diferentes. Eles ocupam, né, armazenam referências diferentes na memória. Você já viu aqui que obj é o mesmo que obj, isso está muito claro, certo? Eles são o mesmo objeto, ou seja, eles são a mesma referência, né? Estou comparando duas variáveis iguais, mas isso pode parecer óbvio aqui. Mas isso aqui é o que eu vou fazer agora, ó, n no índice 0, lembre-se, n no índice 0 armazena a referência na memória para esse objeto. Se eu fizer n no índice 0 e isso aqui é igual, olha só, n no índice 0 e n2 no índice 0 são a mesma coisa? São. Por quê? Porque eles apontam para o mesmo objeto, eles armazenam o mesmo objeto. Se eu fizesse a mesma coisa com o número, tudo bem, eu iria comparar valor, tá? Mas no caso de objeto, a gente tem essa questão. Ou seja, se eu fizer isso aqui, ó, ponto foo, lembre-se que n no índice 0 armazena a referência para o meu objeto. Então, n0 é o meu objeto. Sendo o meu objeto, eu tenho uma propriedade foo. Se eu tenho uma propriedade foo, eu posso colocar aqui, ó, editado, por exemplo, certo? Ou seja, eu peguei o meu objeto e coloquei ali, ó, alterei a propriedade. Lembre-se, o obj é uma referência do objeto na memória, n0 armazena essa mesma referência e n2 no índice 0 também armazena a mesma referência. Então, quando eu acessei aqui n0.foo, eu editei o objeto original. Quando eu faço n2 no índice 0, desse jeito, repara que ele é o mesmo objeto, tanto é que os dois têm a propriedade foo com o valor editado. É por isso, pessoal, que quando eu faço algo desse tipo, vou até copiar e colar o código dele aqui, ó, sem a palavra const, tá? Vou limpar isso aqui. Olha só. Ok? Então temos aqui, ó, um array com dois objetos, preço 10 e preço 20. Se eu faço isso aqui, ó, perdão, pessoal, se eu faço isso aqui, ó, estoque 2 vai receber estoque.map. Aqui eu vou chamar de O, tá? Aqui eu vou chamar de O. Vou falar que O.preco vai receber 30. O que eu estou fazendo aqui é como se eu vou retornar uma outra array, só que o objeto dentro dessa minha array, ela vai continuar sendo o mesmo. É como se eu tivesse algo desse tipo. Ó, vou dar um enter aqui para executar. Vamos ver o que deu de errado aqui. O.preco stock is not defined. Ok, aqui está com C. Então vamos vir aqui desse jeito. Maravilha. Ok? É isso aí. Então tá aqui, ó. Aqui na verdade, repara que eu retornei só o valor 30, né? Então eu teria que fazer algo desse tipo, ó. Desse tipo aqui.
O igual a 30. Return. Ó, desse jeito, certo? Se eu der um Enter aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, no código deles, olha só. Return item, tá certo. Return. Aqui eu coloquei 0. Hoje tá difícil, hein? 0, olha só. Coloquei, ó, desse jeito. Ou seja, eu estou retornando o próprio objeto, certo? Agora, se eu fizer isso aqui, olha lá, preço 30 e preço 30 nos dois objetos, tá? Ou seja, eu teoricamente destruí o array original. Só que não é que eu destruí o array original, eles apontavam para o mesmo objeto, tá? É isso que aconteceu aqui, tá bom? Então, quando eu faço isso aqui, por exemplo, estoque, deixa eu colocar aqui, ó, estoque, desse jeito, eu tenho dois objetos. Na prática, é como se eu tivesse algo assim, ó. Estoque vai receber um array contendo dois endereços de memória, tá? Então vamos lá. 0x123,0x124. É como se eu tivesse isso, tá? Ou seja, o que eu tenho, eu tô confundindo 0 com letra O, tá demais hoje. Mas vamos lá. Então aqui eu tenho um array com dois endereços da memória, ok? Dois endereços da memória. Então, se eu faço algo com esta array aqui, sendo esse cara uma referência, um endereço da memória, se eu tiver uma outra array trabalhando com a mesma referência, as duas arrays que são diferentes vão apontar para o mesmo endereço da memória. Foi exatamente o que eu respondi aqui para ele, olha só. Aqui eu expliquei algumas coisas, surgiu aqui mais uma dúvida. Foi exatamente o que eu fiz aqui, olha só. Se eu tenho um objeto, eu vou copiar e colar esse código todo aqui, ó. E vou colar aqui. Deixa eu limpar. Vou limpar esse comentário aqui. Desse jeito. E vou colar aqui. Tá? Ou seja, ó, temos 4 arrays distintas. Cada uma aponta para um lugar diferente na memória. Tá? Ou seja, eu tenho array objeto 1, array objeto 2, array número 1, array número 2. Só que repara que num, nesse caso, é um valor primitivo, é um número 10. Então, o que está sendo armazenado dentro da minha array é o valor 10, é o número 10. No caso, array objeto 1, array objeto 2 armazena uma referência na memória para o meu obj aqui de cima, certo? Maravilha. Então, é o que eu fiz aqui, ó. Array número no índice 0 é igual a 20. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, eu tenho ARR num 1, ARR num 2. Desse jeito. Olha só. Eu tenho o 1 armazena 20 e o 2 armazena 10 ainda, tá? Ó, tá bom? Eu ditei aqui o índice 0 do ARR num 1, ok? Só que o que armazenava antes era o valor, ok? Então, por isso que eu consigo ter coisas diferentes aqui, ó, 20 e 10. Maravilha. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Este cara vem para cá, desse jeito. Aqui. E olha só. E agora eu pedi para ele comparar as duas arrays. Então, eu tenho ARR obj 1, ARR obj 2. Repara, quando eu alterei um objeto apenas, os dois foram alterados. Por quê? Porque eles apontavam para o mesmo objeto. Existia uma referência para o mesmo objeto. Bacana, pessoal? Então não é que o ponto map é destrutivo, ele não é destrutivo, desde que você trabalhe com valores primitivos, tá? Porque na verdade, se você passa outro array ou objeto ou qualquer coisa que é passado por referência e não por valor, obviamente você está editando o objeto original. Bacana? Então é isso. Espero que esse vídeo ajude algumas pessoas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.